Meus nobres, novamente aqui para mais um programa Quebrando a Lâmpada. Um programa que visa, através das mentes brilhantes dos empreendedores de sucesso, inspirar você a inovar, a resolver problemas e a desenvolver uma mentalidade, um mindset que vise desenvolver negócios, que vise buscar soluções tecnológicas e, principalmente, que melhore cada vez mais a sua qualidade de vida. Esse programa tem trazido empresários de sucesso, tem trazido pessoas de renome nacional e que nas suas jornadas empreenderam, inovaram e transformaram a sua empresa e transformaram vidas, o que é o mais importante. O programa Quebrando a Lâmpada, né, vem com esse intuito, vem com esse propósito de inspirar a você, de fazer que você se inspire com as entrevistas aqui e também leve essa informação para a sua vizinhança, para a sua empresa, para o seu trabalho, para os seus parentes. Hoje aqui nós temos então a visita e a entrevista com o Luciano Scandelari. Luciano, muito obrigado pela tua presença aqui, te conheci, se não me engano foi ano passado, estive na sua empresa, isso. E o Luciano que é formado em Engenharia Eletrônica pelo Cefet. Aqui esteve já Marcel Malchevski, esteve aqui Celso Saito, isso. Eu sou engenheiro eletroeletrônico também, quer dizer, não tem problema, tivemos também outras pessoas com outras formações, mas esse é o fato curioso. Ele é mestre em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pelo Cefet, doutor em Física na área de Sensores Eletrônicos pela Universidade Joseph Fourier, em Grenoble, na França, professor por 36 anos nos cursos de graduação e pós-graduação em Engenharia Eletrônica da UTFPR, e em 2007 ele abriu a Rádio Eng, cuja especialidade é a área de radiofrequência, wireless, participou de conselhos de administração da Softex Nacional, do ICI, e participa de conselhos de administração do Centro Internacional de Tecnologia de Software e do CITES Amazonas. Enfim, Luciano, obrigado pela tua presença. Obrigado, uma jornada muito legal a sua. Já te passando a palavra, dando as boas-vindas ao programa Quebrando a Lâmpada, nos ajuda a inspirar, a fazer o jovem, o micro e pequeno empresário, o gestor público, o professor da faculdade, do colégio, a se inspirar com a sua jornada e quebrar a lâmpada deles também. Tá bom, obrigado, Gílio. Obrigado pelo convite de estar aqui. É um grande prazer estar aqui contigo e com todos aqui, né, que estão nos assistindo. Quando você fala em ajuda-nos a inspirar, eu me lembrei há 40 anos atrás, eu sempre sonhei em ser empresário. Eu sempre imaginei como seria, qual seria a experiência, enfim. Mas enfim, a vida vai tomando um rumo. E eu sempre gostava muito da área de pesquisa. E quando surgiu a oportunidade, ainda estava no segundo ano do curso de engenharia no Cefet, já tinha me formado no curso técnico, e apareceu a oportunidade de ser professor no curso técnico no Cefet. Hoje é o TFPR, né? E eu abracei aquilo, então em 1986 comecei a dar aula no curso técnico. O Celso, que participou aqui, foi meu aluno no curso técnico. Enfim, tem vários outros exemplos de alunos de sucesso, né? Formou bem o Celso, hein? Formou bem, foi muito bom. Eu diria que apesar de mim, ele teve sucesso. Né? Muito bom. Enfim, então eu passei 36 anos na área acadêmica. Por causa disso, fiz o mestrado, o doutorado, que são condições importantes para você se desenvolver na área acadêmica, na área de pesquisa. E um determinado momento, até por inspiração de amigos, empresários e de familiares também, eu comecei a me questionar, puxa vida, eu acho que está na hora de eu transformar esses diplomas que eu tenho, essa expertise que eu tenho, esse conhecimento que eu transmito aos alunos, em alguma coisa também de prática. Sempre foi o meu sonho, né? De desenvolver um produto meu que as pessoas pudessem usar. Então, em 2007, a gente abriu a Rádio Eng. E por que Rádio Eng? Porque eu sou radioamador e tenho uma paixão por radiofrequência, por RF. E RF aqui no Brasil é uma área muito pouco difundida, wireless, né? É o sem fio, muito pouco difundida. Em 2007, muito menos ainda. Hoje tudo é wireless, né? Você pega o telefone celular, Bluetooth, Wi-Fi, tudo wireless. Mas em 2007 era bem diferente. Então a gente começou por uma oportunidade, fazendo um equipamento de rádio digital para telemedição de energia elétrica. E esse equipamento foi uma grande aposta, junto com uma multinacional aqui de Curitiba,
que fabrica medidores de energia, e eles colocaram esse equipamento para fazer a telemedição de energia de um sistema de medição centralizada, cujo objetivo era evitar fraude. Então, no que consistia isso? Que consiste ainda, porque até hoje está funcionando e está sendo produzido. Consiste em você remover o medidor da casa do consumidor, colocar no alto do poste junto com outros 12 medidores, e no lugar do medidor vai um rádio que finge que é um medidor, né, e recebe as informações de medição lá de cima do poste e mostra no display como se fosse um medidor. Qual que é o objetivo disso? O primeiro é você ter a medida já feita lá em cima do poste, fora da mão do fraudador, digamos, ou do possível fraudador. Informar o consumidor qual o seu consumo de energia e enviar esses dados via uma rede mesh de rádios para a concessionária de energia. Então, o que acontece? Nos estados onde isso é implantado, as pessoas vão fazer um gato, né? O famoso gato no medidor. Não adianta nada, porque aquilo não é um medidor, é apenas um mostrador. E o que nós começamos a fazer como um protótipo experimental, nós fomos bastante inovadores ali, acabou se tornando um sistema de sucesso. Hoje, mais de 2 milhões de residências no Brasil são telemedidas com esse sistema. Nós fazemos a parte de rádio, logicamente, a parte de medição, fica em cargo das outras empresas. Líder de mercado nacional, então, sim, né? Sim, porque chegou um momento, em 2012, por aí, todas as empresas brasileiras que faziam essa medição centralizada usavam nossos rádios. Então, porque uma foi adotando, as outras foram adotando também. Então, é um modelo bastante interessante do sucesso que até hoje está sendo produzido e instalado aí em todo o Brasil e América do Sul. Então, esse foi o começo da empresa. Por isso que ela se chama Rádio Eng, Rádio e Engenharia. Bacana. As pessoas dizem, puxa, mas rádio é uma coisa antiquada, né? Você pensa naquele rádio da vovó, aquelas coisas antigas. Mas a verdade é o seguinte, nós gostamos de tanto de rádio, sabemos tanto fazer rádio, que rádio está até no nome da nossa empresa. Então, hoje o termo mais utilizado é wireless, mas a gente ainda se atém ao rádio, que é a essência, é o que a gente sabe fazer. Não, bacana. E você falando, né, do rádio amador, eu estive conversando recentemente com o Atilano, né, que criou, né, a Enepar. E, se não me engano, ele foi um dos primeiros, o pai dele, né, trazer o rádio amador para o Brasil. E falou que conecta com o mundo, né? Quer dizer, isso a longa data, né? Então, até já que você trouxe esse assunto, é importante, às vezes as pessoas quer dizer, é bacana isso, rompe fronteiras, né, Luciano? Então, o Atilano é um grande inspirador meu, é um grande amigo meu, padrinho dos meus filhos, e é uma pessoa que eu me inspiro muito. Ele tem um exemplo de vida e uma trajetória empresarial assim invejável, né? E no radioamadorismo é a minha inspiração, né? A gente participa dos concursos, das competições na estação dele, e ele tem hoje a maior estação do sul do Equador, né? De radioamadorismo. Então é uma grande inspiração, é um expert também na área de radiofrequência. Eu estive com ele lá, Luciano, e me ajuda então, Atilano, tá convidado, né? E se preciso for, a gente vai lá na sua... Eu estive com ele lá no nosso escritório para ouvir a experiência dele. Fiquei lá umas 2 horas e meia, ele contou a história da Enepar. Sim. Muita inovação ele fez lá atrás, lá na década de 70, 80, lá. Então, sabe, bacana. É importante, né? Esse programa tem esse propósito, Luciano, né? Que as pessoas que estão ouvindo você, tem lá o aluno, inclusive o aluno do ensino fundamental, o micro e pequeno empresário, o gestor público, ouvir você para extrair da tua jornada essa inspiração. Isso é bem importante. Isso mesmo. De novo, te agradeço a tua presença aqui, né? Tá bom. Então, e depois que a gente fez esse rádio para medição de energia, que praticamente ninguém acreditava, porque até então tudo era feito via fio. Então as pessoas, não, talvez isso não funcione em lugar nenhum, não sei o quê, e aqui funcionou. E até hoje, essa tecnologia que nós desenvolvemos para esse rádio de medição de energia é utilizada em vários outros produtos nossos e continua sendo, no Brasil, uma tecnologia inédita. Quer dizer, a rede mesh para a comunicação de dados, principalmente em um ambiente hostil. Eu digo hostil porque o alto de um poste de energia é um ambiente hostil. Você tem umidade, se for perto do mar, você tem a salinidade, você tem descarga elétrica, não tem ninguém para te proteger lá. Quando cai uma descarga na fiação do poste,
O teu equipamento está ligado diretamente na baixa tensão ali. Então, você está sujeito às intempéries, descargas, tudo e tal, diretamente. Então, é um ambiente hostil de comunicação. E é um dos poucos sistemas que funciona muito bem nesse ambiente. E depois da medição de energia, nós decidimos procurar uma nova área também para atuar, e que foi a área de segurança. Então, nos trouxeram um problema que é o seguinte: você tem na sua casa um alarme monitorado, um sistema de alarme, e você tem, no caso de uma intrusão, um roubo, um assalto, você tem que informar a empresa que faz o monitoramento que aconteceu alguma coisa na tua casa para eles mandarem a patrulha, o motoboy, enfim, a polícia, quem quer que seja, para verificar o que aconteceu na sua casa. E ainda uns 10 anos atrás, 12 anos atrás começamos a fazer esse sistema. As únicas formas de informar eram o telefone fixo, o celular, o GPRS, né? O 2G, e é isso. E nós pensamos o seguinte: escute, não sei se você sabe, no interior acontece muito roubo de cabo de energia nas estações radiobase. Então eles roubam o cabo de energia, às vezes roubam as baterias, e a estação radiobase fica apagada. Aí o 2G não funciona. E o telefone fixo, qualquer ladrão sabe que se você cortar o fiozinho da entrada da tua casa, o telefone fixo não funciona mais. Então, em caso de roubo, era muito comum cortar seu telefone, ou então, e daí você não tinha mais a comunicação para informar o evento, né, de roubo, ou então a estação radiobase, se você tivesse uma comunicação via celular 2G, GPRS, também ia ser ineficiente. Então, nós inventamos o seguinte: vamos usar esse rádio que a gente usa para medição de energia, vamos adaptá-lo para ele fingir que é uma linha telefônica. Aí esse rádio finge que é uma linha telefônica, você conecta na central de alarme, quando acontece um roubo, ela disca para o rádio, e o rádio digitaliza tudo aquilo e manda para a central de monitoramento. Como é que ele manda? Cada casa onde o rádio é instalado vira um repetidor, é a chamada rede mesh. Então, de casa em casa, aquela informação do assalto é transmitida até chegar no monitoramento. Esse hoje é o nosso carro-chefe, é um equipamento único no Brasil também, é o grande carro-chefe nosso. Nós somos conhecidos no mercado de segurança pelo chamado radioalarme, que faz essa comunicação, que hoje é a comunicação mais segura que existe para o monitoramento de sistemas de alarme. Bom, já, Luciano, que legal, a gente está acabando o primeiro bloco, mas olha só, várias entregas, né, concretas que a Rádio Enge, aí na liderança do Luciano, fez ao longo dessa jornada. E já vou deixar uma questão, aliás, a gente tem trabalhado, eu liderei isso, um programa chamado Conectividade Rural, levar a internet no campo, a grande dificuldade hoje. Fizemos um estudo georreferenciado, junto com meus amigos Júlio e Gabriel, né, no governo do estado. Júlio Moda? O Júlio César Oliveira. Ah, tá. O Júlio eu não conheço da Copel, sim, da a Copel, gente conversou sim, com ele, mas a gente fez era um trabalho que a gente estava dentro da Secretaria de Inovação. Certo. E na época o Sérgio Moschione, que é um grande amigo, em comum nosso, me convidou para conhecer a empresa. E queria que no segundo bloco, ainda continuando com esse tema do 2G, né, rádio base, internet rural, conectividade rural, 4G, 5G, se tu pudesse também trazer essa experiência da Rádio Enge para um tema que é super importante. Estive com o governador recentemente e o programa está andando através, né, de instalação de rede móvel, né, e com as operadoras, mas enfim, a tecnologia existe, né? Então, a gente encerra o primeiro bloco aqui, já agradecendo de novo e sublinhando as inspirações que o Luciano trouxe para nós. Logo, logo retornamos. Muito bem. Nascemos na era da revolução tecnológica. Inovamos o monitoramento inteligente de cidades que andam na direção do progresso. E progredir é avançar no caminho que coloca a tecnologia a serviço das pessoas. Acreditamos que podemos sim promover cidadania através de mais segurança no trânsito, com a ajuda das nossas soluções para o gerenciamento de tráfegos e rodovias. Desde o nosso primeiro protótipo, a ITS-CAM, nós seguimos revolucionando este mercado e não vamos parar por aí. Desenvolver soluções cada vez mais completas faz parte da nossa cultura. E é do nosso laboratório tecnológico que nascem as nossas soluções em monitoramento, com a precisão e qualidade certificadas pela ISO 9001.
Seguimos firmes como a melhor opção do poder público e da iniciativa privada na construção de cidades cada vez mais inteligentes. Pumatronics, há mais de 15 anos construindo o futuro com um trânsito mais inteligente. A Hymix é guiada pelo compromisso em oferecer soluções e transformar o futuro através da eletrônica com inovação e excelência. Design para manufatura, protótipos, lotes piloto, supply chain, produção em larga escala, box build, testes e gestão de ciclo de vida de produtos. Em um único lugar, você tem todas as soluções em manufatura eletrônica para transformar suas ideias em produtos de sucesso. Hymix One Stop. All Solutions. Retornando então ao segundo bloco dessa entrevista, que está muito bacana, tem muito assunto para a gente ver ainda. Obrigado, Luciano, novamente, né? O Luciano Scandelari, né? Aqui da Rádio Enge. E a gente finalizou o primeiro bloco falando dessa questão da telecom, né? Da internet no campo, da conectividade rural. Traz um pouco essa experiência da Rádio Enge e como que a gente pode resolver um problema. Hoje o Paraná tem 50% da área rural desconectada, mais de 100 mil quilômetros quadrados. Nós temos uma solução, não é exatamente para a internet do campo, mas são para problemas que poderiam se utilizar da internet no campo. O que eu quero dizer? Nós temos uma solução de telemedição de energia, água e gás que foi utilizada num projeto piloto aqui no governo do estado alguns anos atrás, que é uma medição integrada, quer dizer, são colocados rádios, equipamentos de telemedição, para capturar os dados dos medidores. Olha que interessante. De energia, portanto, esses rádios estão todos energizados. Água, que é um grande problema. A telemedição de energia é uma telemedição, de certa maneira, fácil, porque você tem energia para energizar o seu equipamento e capturar aquela informação. E, normalmente, se alguém for querer mexer naquilo, fazer um gato ou fazer um vandalismo, que é um problema recorrente, a pessoa pode levar um choque, pode morrer. Então, não é qualquer um que vai se meter a besta lá, né? Perfeito. Mas a medição de água é um grande problema. E a medição de gás é o mesmo. Por que água é um problema? Não tem energia nos hidrantes. Você vai fazer uma medição de água residencial ou de um prédio, o hidrante normalmente está numa caixa, os prediais, né? Numa caixa com uma tampa de ferro em cima. Esse é um problemão para um rádio. Então você não tem energia para alimentar o rádio, ele tem que ser alimentado com bateria. Ele está no chão, que para o rádio é ruim, quanto mais alto melhor para o rádio, e tem uma tampa de ferro em cima. Tem um bloqueio ali, né? Está bloqueado. E o gás tem um outro problema que é a explosão. Então, você não pode energizar uma coisa externa ali, porque você tem um risco de explosão. Então, você tem que usar bateria e um gabinete hermético à prova de explosão. Existe um IP, um certo número IP lá, especial para isso. Então, nós fizemos um sistema de rádio que era o seguinte: qual é o grande desafio? É você tirar o sinal de rádio da medição de água. E, então, a gente colocava o rádio para fazer a medição dos prédios de energia, nos apartamentos, nas casas. Esse rádio está em proximidade com o medidor. Proximidade que eu digo é uma quadra, coisas assim, do medidor de água. Então já é próximo o suficiente para você conseguir captar aquele sinal fraco que sai do medidor de água e dos medidores de gás. E nós fizemos esse projeto, um piloto do governo do estado, junto com a Copel, Sanepar e Compagás, tanto em ambiente urbano, aqui em Curitiba, foi no Bigorrilho, como em ambiente rural. Então, Entendi. é o único sistema, nós temos um rádio numa faixa de frequência de 460 MHz, que tem um alcance enorme. O Wi-Fi está em 2.4 GB, para você ter uma ideia. Sim. Então, quanto menor a frequência, maior o alcance. Maior alcance. Então, para aplicação rural, nós temos uma solução de rádio para telemedição, não é exatamente para a internet, mas que funciona muito bem em ambiente rural. Por quê? Porque tem um longo alcance. Esse é o grande diferencial ali. Importante, Luciano, uma solução tecnológica da Rádio Enge que tem esse olhar para a cidadania, porque Isso as mesmo. pessoas estão lá. O governador tem dito, a gente sabe disso, né? Certamente tu conhece produtores rurais, que até tem parentes que vieram da área rural, meu pai, meu nono, enfim. Tem que dar cidadania, porque é ele que alimenta esse tal supermercado do mundo que é o Paraná. Então esse é um ponto bem importante. Antes que eu me esqueça aqui, Gustavo da Sanepar, olha que legal, você tem que conhecer o Luciano. O Gustavo está convidado para vir falar aqui das inovações, ele é diretor de inovação na Sanepar, para falar das inovações da Sanepar. E a gente tem dito, Luciano, que as pessoas precisam de energia elétrica, água potável
e internet. Não tem Uhum. mais jeito, não tem mais Uhum. volta. Então é bacana ouvir você sobre essa questão das soluções também. E aqui agradecer muito, né, Celso Saito, né, junto com o Túlio e com o Daniel, da Hymix, que são sponsor desse programa. Obrigado pela confiança e pelo prestígio. O Silvio Calisto, da Pumatronics, Uhum. também comprou essa ideia. Então é importante a gente ter vocês conosco, né? Agora conhecendo aqui o Luciano da Rádio Eng, né? A jornada do Luciano, né? Eu já conhecia ele. Mas enfim, para que a gente leve essas soluções fantásticas para todo o Brasil. Então esse é um ponto que eu queria sublinhar. Luciano, queria que, até para a gente não... O tempo ele é bem objetivo, mas Sim. é a mesma ideia do empresário. O empresário é pragmático, né? É objetivo, o programa está nessa linha. Claro. Você já falar, está ali o gestor público, está ali a empresa, que quer conhecer algumas das soluções, como que eles encontram a Rádio Eng? Se puder falar um pouquinho, o e-mail, a Claro, conta no Instagram, por favor, é importante aham. para a gente conectar você aí com o Brasil. Com o mundo. Sim, nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, Rádio Eng, né? Nós temos no website, radioeng.com.br. Temos uma campanha na rádio agora também, a gente está fazendo uma campanha, porque nós temos as centrais de alarme, que eu também... Não dá tempo de falar de tudo, né? Sim. Mas nós temos a central de alarme com maior alcance, toda sem fio, maior alcance e maior vida útil da bateria, com uma série de inovações. Importante. É a central de alarme, eu diria, eu sou suspeito para falar, mas é a central de alarme mais moderna, sem fio, mais moderna do mercado hoje, a mais confiável, que usa toda essa nossa tecnologia sem fio. Nós somos expertos no sem fio, então a gente sabe fazer algo muito bom ali. Então, nós temos no website, campanha de rádio, nas redes sociais, então é muito fácil localizar, basta colocar Rádio Eng no Google. Olha, pessoal, pesquisem. Fernando lá do Pará, que mandou mensagem para mim essa semana, Jales do Espírito Santo, a Simone lá do Rio Grande do Sul e a Juliana, né, de Florianópolis também, que a gente tem conversado. Ó, que solução importante aqui do Paraná, aqui de Curitiba, para levar essa solução para vocês. Então, a ideia também, entre outros objetivos desse programa, é mostrar soluções para que atacam frontalmente as dores existentes, seja lá no governo, no município, na tua empresa. Então, é muito bacana a gente estar ouvindo esses encaminhamentos aí concretos, né, através aí dessa mentalidade empreendedora do Luciano. Luciano, falando de mentalidade empreendedora, de comportamento, de atitude empreendedora, na tua opinião, assim, na tua jornada, né? E você hoje tem uma empresa com 40, 50 funcionários que faz muita coisa, acho que está mais ou menos, né, em relação a esse número de colaboradores. Certamente você inspira os teus colaboradores. Que atitudes empreendedoras, assim, para citar 3, né, são várias, mas que na tua opinião são essenciais para vencer na jornada empresarial, na jornada empreendedora? Eu acho que, em primeiro lugar, fazer algo que você entende muito bem. Então, se você é expert em algo, tenha coragem e comece a fazer. Segundo lugar, não acreditar em alguns mitos, algumas, como é que eu vou dizer? Alguns mitos do tipo, nada vem fácil, né? O empresário trabalha 12, 14 horas por dia, ao menos no começo, né? Talvez depois não precisa trabalhar tanto, mas trabalha muito mesmo. Então, é trabalho duro, tem que ter coragem, tem que conhecer o que você está fazendo. E eu acho que uma das coisas mais importantes que você vai também aprendendo com o tempo, cerque-se de pessoas competentes e confiáveis. E eu acho que hoje, se você me perguntar qual o maior atributo, qual o maior asset que a Rádio Eng tem, eu diria que são os seus colaboradores. Nós temos pessoas competentes, confiáveis, amigos, isso é muito importante para você. O resto é consequência. O resto é consequência da competência, da força de vontade, da coragem. Né? Bacana, olha... Então, isso é importante. Isso sublinha uma frase que eu gosto muito, está lá na conclusão da minha tese. O gestor, o líder, ele precisa cuidar das pessoas. Que daí as pessoas cuidam do trabalho. Com certeza. Então, a forma que tu traz, Luciano, né? Você cuida ali dos teus colaboradores, que impactam em muito mais pessoas, porque eles têm as suas famílias. É um ecossistema. É um ecossistema. Claro, então, é bacana você trazer essa questão. Uma outra, daqui a pouco a gente vai se encaminhar para o final do bloco, olhando ali para o jovem, olhando ali para aquele que está começando a formar a sua carreira. Né? Eu tenho um filho com 17 anos, vai começar a fazer engenharia ano que vem, então está desenhando, está tentando entender.
falar dessas profissões do futuro, que já são do presente, Certo. das skills. Qual que é a dica do Luciano, a orientação do Luciano para esses jovens? Olha, especialmente? a minha área é eletrônica, então eu tenho um viés muito de eletrônica, computação. Mas o que eu noto é o seguinte: hoje, todas as áreas ligadas à ciência da computação são muito demandadas, tanto para novos produtos, como em termos profissionais, para você seguir uma carreira profissional. Então, conhecer, ter skills, ter habilidades computacionais, saber programar, ou ao menos saber usar muito bem o computador, eu acho que é uma coisa muito importante. A segunda habilidade, que é muito importante para o empreendedor, é a habilidade de negociar, de fazer propaganda do seu produto, de estar aqui conversando, né? Fazer um networking, se relacionar com as pessoas, porque normalmente o engenheiro, né? O engenheiro é muito cartesiano, Sim. ele não se relaciona, ele fica muito fechado. Então a gente tem que aprender a se relacionar com as pessoas. Então, como eu tenho esse viés da área de eletrônica e computação, eu recomendo sempre essa área. Eu acho que é uma área assim, que no Brasil está engatinhando, tem muita coisa para fazer. A maioria dos entrevistados seus vários são dessas áreas, né? Sim. E veja quanta coisa bacana que foi feita. Então, eu acho que essa área é uma área fantástica, mas é necessário também ter esse viés comercial, de relacionamento, de escutar e falar com as pessoas. Isso é muito importante. Não, bem importante, sublinhando o que o Luciano trouxe para você, que está pensando em começar o teu negócio, para você, micro e pequeno empresário, que está passando nessa fase, nessa transformação digital, e aqui também já aproveitando para ouvir a dica do Luciano, agora endereçando a sua lição aprendida para os micro e pequenos empresários, aqueles de repente estão iniciando, para as startups. Dá o recado que você é uma pessoa que já passou por várias fases que eles estão passando agora. Eu acho que o importante é o seguinte: o microempresário, primeiro, não tenha vergonha de dizer que você é pequeno. Eu comecei, aluguei uma sala na 24 de maio, era eu, tinha uma diarista que está conosco até hoje, a funcionária mais antiga da empresa, né? E 2 estagiários. E com trabalho, com humildade, e sem gastar o que não tinha, isso é muito importante, né? Enfim, tentar andar com as próprias pernas. Você vai aos poucos, você vai construindo o seu negócio. E tenha paciência, porque quando eu digo aos poucos, às vezes é aos poucos mesmos, né? Essas experiências que existem são muito alardeadas hoje no mercado, que das empresas unicórnio, aquelas que explodiram, são uma em cada 1 milhão, talvez. Então, tenha paciência, o sucesso vai vir, os resultados virão, mas a paciência é necessária. Esse é um ponto importante que a gente tem ouvido, né? Uma vez uma pessoa falou assim: Gilles, eu comecei na gestão pública lá em Pato Branco, eu falei, tem que ter 5 atributos. Mas isso vale também para quem vai empreender. Ele falou paciência. Aí depois né? Mais paciência e paciência. E tu assina embaixo, né, dessa questão. Assina embaixo, com certeza. Luciano, muito obrigado. Nosso tempo está endereçando para o final. E deixa a tua mensagem e as aspas. Quais são as aspas, né? A frase do Luciano dentro desse espírito do empreendedorismo, da mentalidade de resolução de problemas, do empreender, do inovar, por favor. Então, eu resumiria assim. Primeiro, tenha coragem de começar. Depois, tenha a paciência de continuar. E depois, tenha a humildade de, quando chegar lá, e cuidar muito bem do seu ecossistema, dos seus funcionários, das suas famílias, dos seus fornecedores. E o resultado é consequência, não é objetivo. É consequência de um trabalho, de uma mentalidade, enfim, de uma bagagem que você vai criando, vai aumentando durante a vida. Eu acho que bacana, que frase bacana. Eu me endereço agora ao Lucas, meu filho, que está me ajudando a fazer os cortes e para a gente mostrar, né, o que cada entrevista está trazendo, né, de lição aprendida. Lucas, olha que frase bacana para você me ajudar a fazer o corte, assim como as frases de todos os entrevistados que estiveram aqui. Então, Luciano, muito obrigado. Muito obrigado, Gilles. Obrigado mesmo pela tua presença, por ter inspirado você, internauta, você, telespectador, você que quer quebrar a sua lâmpada e transformar essa ideia que você tem ali com coragem, com determinação, né, com respeito, ampliando e chamando a tua rede de contatos, transformar num negócio, num business, em trabalho e renda, em renda e trabalho de alto valor agregado e, consequentemente, ali na frente, em qualidade de vida, para você, para o seu entorno, para os seus familiares, para os seus colaboradores, e você ser feliz.
Ser feliz, sim, mas a partir de atitude empreendedora, inovadora, de muito trabalho e de querer fazer, de querer transformar. Quebre a tua lâmpada e sigamos em frente. Divulgue esse programa para toda a tua rede de contatos. Muito, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.